Welcome to today's edition of Programa Estrelando, or Stars. Today on Stars I'll be interviewing Adriana Morgan, a translator that works with dubbing and subtitling. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O SICOM há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Minha entrevistada de hoje é a Adriana Morgan e nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Ela faz dublagem e legenda para filmes, e filmes famosos. Não é isso, Adriana? É verdade. Muito obrigado, viu, Adriana? Imagina, Adriana, que é do signo de Aquário, tem ascendente Leão e a Lua em Capricórnio. Isso. Uma coisa interessante do seu mapa. Tá? Intérpretes, idiomas, línguas, exterior tem a ver com Júpiter. E Júpiter abre o seu mapa. É verdade. E o mais interessante, Netuno, outro mapa de pessoas com Netuno forte na carta, que tem a ver com sensibilidade, cinema e artes. E você faz justamente isso, né? Faço. Legendas e dublagens para filmes. Exato. Adriana, como começou essa história? Bom, a tradução em si, você tem um posicionamento, um papel muito importante nisso, porque quando eu estudava astrologia com você, você me mandou um livro para traduzir, eu estava de perna quebrada na época. Verdade. E comecei por aí, e assim foi o que me abriu para a ideia de que, poxa, as pessoas vivem disso, né? A Adriana, lembrando que a Adriana é santista, né? Sou, é interessante porque poucas pessoas sabem que tem uma profissional que atua como você aqui. Exato. Como é que funciona isso? Você trabalha para uma distribuidora, você é funcionária, você é freela, Não. é home office, como é que funciona? Eu tenho a minha própria empresa, tá? É para poder, a parte fiscal, né, das notas fiscais, então eu tenho minha própria empresa. Mas eu traduzo para vários clientes, então a parte de tradução de dublagem e legendagem eu trabalho para estúdios. Os estúdios são contratados pelas distribuidoras, têm os contratos para distribuição de vários programas, de vários filmes, e eles contratam diversos tradutores. A minha ignorância na área pensava que os filmes eram enviados para você, mas havia um texto só para você fazer a tradução. Tá. Mas não é assim, né? O texto... O texto pronto em inglês? Não, das falas Às deles. vezes vem o roteiro, tem vários tipos de roteiros. Tem roteiros que são bem detalhados, vem assim, se o cara olhou para o lado, se o cara deu um espirro, isso tudo na dublagem você tem que indicar por uma reação, né? A gente coloca um Rzinho, quer dizer, o ator que está dublando, porque eu traduzo o texto, vai um ator dublar isso no estúdio. O ator que está dublando sabe que ali naquele momento tem é um som que está saindo dele, tem que sair, saiu dali, moveu a boca do ator no filme, então ele tem que colocar algum som. Então a gente indica que tem uma reação naquela fala, não exatamente no lugar. Na legenda não precisa, Na né? legenda não precisa. Aí põe o H, não precisa. Muito pelo contrário, na legenda ela tem que ser o mais limpa possível. Então, por exemplo, a pessoa fala, valeu, Jorge, eu não preciso colocar, o seu nome já apareceu em outro ponto, eu não preciso falar, valeu, Jorge, porque tudo isso tira tempo da leitura. Às vezes eu já conversei com algumas pessoas, eles falam muito rapidamente e às vezes a legenda corre muito rapidamente também. Existe toda uma técnica na legendagem. Na legendagem você são duas linhas, né? Essa é a boa legenda, vamos dizer assim. São duas linhas de texto e ela tem um limite de caracteres por linha. Então, geralmente são 33, às vezes são 38 caracteres por linha. E caracteres conta as letrinhas e o espaço. Então você tem que dosar isso. E são 3 segundos, a média é 3 segundos de palavra. 3 palavras por segundo, desculpa. Entendi. São 3 palavras por segundo que o ser humano normal consegue ler em português. Essa é uma média português. Não sei em outras línguas se tem diferença. Uma pergunta, por que a dublagem e a legenda são diferentes? Não são feitas, por exemplo, quando você é contratada para fazer a dublagem, você também não é contratada para fazer a legenda? Não, porque são estúdios diferentes às vezes. Por um acaso eu peguei um filme que eu fiz os dois, de clientes diferentes, anos diferentes. Eu fiz uma vez para dublagem, um filme que eu nem me recordo o nome agora, mas ele veio assim para dublagem
Não, primeiro ele veio para a legendagem, depois de alguns anos eu recebi o mesmo filme para fazer a dublagem. Traduzir para dublagem, mas é um trabalho totalmente diferente. Você tem que refazer? É como se tivesse que refazer o trabalho? Por quê? Porque na dublagem, senão fica um negócio que nem Jaspion, né? Se eu vou colocar aquele mesmo, você lembra do Jaspion? O cara falava lá e vinha, obrigado, e o cara lá, a boquinha assim, né, mexendo. Então não tem sentido. Você tem que manter a sincronia labial. Se o cara fala um ó, você tem que dar um ó, assim, para a boca seguir a mesma coisa. Eu tenho que te fazer várias perguntas, eu tenho que chamar um intervalo. Pois não. Mas é o seguinte, você fez vários filmes famosos, né? Vários, e você vai falar para a gente bom. no segundo bloco, tá Tá bem? bom, tá bom. Não saia daí, a gente volta já já. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Voltamos ao segundo bloco, aqui com a Adriana Morgan. Nós estamos falando sobre dublagem e legendagem de filmes. Ela que é santista, do signo de Aquário, ascendente Leão e a lua em Capricórnio, com essa seriedade. Lembrando que nós estamos gravando aqui na Pinacoteca Benedito Calixto em Santos, um espaço lindo que você não pode deixar de vir conhecer. Okay? Adriana, quais os filmes famosos que você já dublou e já legendou? Um dos mais famosos que eu fiz a tradução para dublagem foi a trilogia do Senhor dos Anéis. Você fez? Fiz a tradução para dublagem, foi um trabalho muito interessante porque assisti todos. O estúdio me perguntou assim um dia, falou, olha, traduz alguns trechos dos principais personagens para eles fazerem um teste com 3 dubladores para cada personagem, as vozes, para serem mandadas para o estúdio, para o pessoal da produção, do Peter Jackson, para eles escolherem os dubladores. As vozes foram escolhidas pelo pessoal do Peter Jackson. E aí depois, aí até perguntei, falei, quando é que vai sair o resultado do teste? Aí o meu, esse meu patrão, meu cliente, falou, não, já é seu o teu filme, para tradução já é nosso, já é seu a tradução, já é sua a tradução. Falta só escolher as vozes. Então foi um trabalho diferente por causa disso, porque foi muito bem cuidado, assim, porque realmente é a trilogia do Senhor dos Anéis, né? É uma Quais coisa, outros assim. filmes? Teve também o Traffic, que foi vencedor do Oscar, não sei de que ano, agora já me esqueci, também foi um filme bem legal. Tem assim uns filmes que compensa falar pela dificuldade, são os filmes de humor, é o Austin Powers e o Membro de Ouro, que é bem complicado quando eles fazem piadinhas, que aparece aquela palavra em inglês nos 2 sentidos, então você tem que pegar o sentido figurado e aparece lá aquele negócio, por exemplo, maçã, né? Pode ser maçã do rosto e maçã mesmo, e eles colocam os 2 elementos na mesma cena e você tem que rebolar. A Família da Pesada também é um desenho que é desse tipo, também me deu muito assim, perdi os cabelos com eles, porque você tem que dar uma virada para manter a graça e manter assim, a piada da melhor forma possível. E para a legendagem, assim, um bem legal assim, que eu fiz foi o Priscila, uma Rainha do Deserto, foi legendado por mim. Quando saiu de 10 anos no DVD, a tradução para a legenda é minha. O Casamento do Meu Melhor Amigo também saiu em 10 anos, também a legenda é minha. Esses foram de legendagem. E recentemente eu fiz de uma web série, né, series, que é uma série da web. Eu não sei como é que vai ser lançada em português. Ela chama Video Game High School. Se passa no futuro, assim, um futuro próximo, que o colégio é para videogame. E palavrões? Como é que você lida com o shit do filme? Depende. O bullshit. Depende. Geralmente eu coloco, quando eu não tenho assim uma indicação do cliente, olha, isso aqui vai ser em tal canal, não pode ter palavrão, né? Por exemplo, um telecine, tem alguns que pode, tem alguns que não pode. Então, quando vem assim uma indicação do cliente, a gente segue, apesar de a gente querer falar um palavrão e não poder. Às vezes, quando não vem essa indicação de onde vai ser exibido, eu coloco o palavrão e indico embaixo, olha, palavra chula, porque às vezes não é nem só um palavrão, é uma palavra chula. Que, na sua opinião, atualmente, estão preferindo os filmes dublados? É por causa dessa ascensão da classe C, é uma classe que não está acostumada, de repente, a consumir a cultura, assim, de uma forma geral,
fora da televisão aberta, onde era tudo dublado, né? Então eu acho que é por causa disso, o cinema, tal, o que eu acho bárbaro, eu acho que tem que ter espaço para as duas coisas. Atualmente você está trabalhando em que filme? No momento nenhum. O último que eu trabalhei foi essa série do videogame High School. Foi também um documentário sobre... São 3 clientes diferentes. Um documentário sobre a Marilyn Monroe, que foi muito legal. Um documentário chamava Love Marilyn. Teve um documentário sobre os 6 dias que fizeram o Kennedy ser o que ele é, né, o JFK. Também foi bem interessante. E foi assim, uma série de infanto-juvenil que chama Dance Academy. Tá. Quanto tempo você leva fazendo um filme? Qual é o tempo que você leva fazendo? Um filme assim de 100 minutos, que é o normal, um filme assim sem grandes dificuldades, eu levo de 10 a 15 horas. E é fácil? Eu acho muito fácil, eu gosto muito e acho fácil. Não é todo mundo que faz legendagem e dublagem ao mesmo tempo, as pessoas acabam se especializando. Eu não tenho nenhum problema em fazer as duas coisas. Por quê? Não entendi. Porque às vezes você tem que diminuir o texto e às vezes você tem que aumentar. Então, quer dizer, tem gente que acaba se especializando Então, num quando lado. é para dublagem, o texto é maior. Quando é legendagem, tem que ser mais curto. Ele tem que entrar ali na boca. Às vezes você tem que resumir também na dublagem, mas você tem que prestar atenção quando você está vendo se o cara está falando ali, abrindo a boca. Se o teu texto está muito curto, você tem que dar uma aumentada. Legal. Olha, É bem Adriana, interessante. adorei saber. Eu tinha muita curiosidade nesse assunto. Conheço a Adriana há muitos anos, mas sempre tive curiosidade. Claro, eu conheci a Adriana dentro da astrologia, mas sabia que ela estava desenvolvendo, mas uma conversa técnica nós nunca tivemos sobre isso, né? Muito obrigado, viu, pela entrevista. Eu que agradeço, Jorge. Não saia daí, a gente volta já já com o Minuto Vênus. O programa Estrelando de hoje está terminando. Eu quero agradecer aqui a Nick Morgan, que é um inglês natural mesmo, que nos ajudou a fazer a abertura do programa. Muito obrigado, Nick. De nada. Ainda fala português. Uma boa semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.